rapaz, a insatisfação de Textor com Paiva, segundo o jornalista, né, teve início no Botafogo e Flamengo. Flamengo e Botafogo, aquele 0x0, né, que rolou no Maracanã, pouco antes ali do Mundial de Clubes, da Copa do Mundo de Clubes. Acho que o Savarino estava suspenso, ou estava machucado, eu acho, na época, era desfalque, e o Paiva entrou com o Alan pela primeira vez, né, com essa trinca de 3 volantes, e o Textor não gostou nem um pouco. Vamos ver aí mais informações sobre isso. Tem ainda o Papo de Craque, tem Donos da Bola, tem o Tá Onda do Sport TV e muito mais para você. Vamos partir pro vídeo. Antes, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho, bora pro vídeo. Depois a gente conversa. Que segue com essa novela, meu amigo Juliano Lima. O Juliano Lima na chuva, me lembra aqui o Rafão Marques, que hoje está comandando aqui o nosso Taon. Juliano, fala um pouco sobre essa procura do Botafogo por um treinador, se já tem algum avanço e que história é essa? Roberto Mantini, italiano, praticamente se oferecendo. Tem chance do homem ser o novo treinador dessa era John Textor ou não? Boa tarde. Boa tarde, Vini. Tudo bem? Todo mundo que acompanha o Taon. Pois é, Roberto Mantini, né? Um treinador, que o Botafogo buscava lá no início da temporada, né? Visando aí montar o elenco, contratar jogadores. Mas o Mantini não chegou no acordo com o John Textor e acabou não vindo pro Botafogo. E ele postou na rede social, né? Dando um apoio pro Botafogo, depois da eliminação na Copa do Mundo de Clubes, dizendo assim: vamos Botafogo, você é forte. Então ficou uma mensagem positiva do Roberto Mantini em relação ao Botafogo. Ele, como eu falei, era um dos técnicos que o Botafogo estava procurando para o início da temporada. Agora falando um pouquinho desse Botafogo, Vini. O Botafogo chegou ontem à noite, por volta de 9h50 da noite, no Aeroporto Internacional Tom Jobim. E entre os jogadores que desembarcaram, 3 deles titulares, considerados titulares, né? O Vitinho, o Alexander Barbosa e também o Jair. O Jair, que deve definir o futuro nos próximos dias, né? A SAF do Botafogo deve se reunir com o jogador para definir isso, né? Sabe-se que o Nottingham Forest da Inglaterra tem interesse pelo jogador, né? O mesmo clube que o Igor Jesus foi contratado. Então, existe essa possibilidade do Nottingham Forest contratar o Jair, né? Mas ainda não está certo, isso deve ser selado nos próximos dias, se ele vai ou não ficar no Botafogo, permanecer ou não no Botafogo, né? Agora, com relação a reforços, o Botafogo busca também um ponta-direita. Já era um desejo do Botafogo, antes da disputa da Copa do Mundo de Clubes, um jogador ali para jogar nessa função de ponta-direita. E com a saída do Igor Jesus, pode ser que o Botafogo também possa buscar na próxima janela de transferências, e até com esse dinheiro que o Botafogo conseguiu arrecadar em relação à Copa do Mundo de Clubes, contratar um jogador de referência lá no ataque, né? Já que o Igor Jesus deixou o clube. O Botafogo só vai se reapresentar na próxima segunda-feira e até lá os jogadores estão de folga. Teve jogador, por exemplo, Vini, que nem voltou pro Brasil, tá viajando aí, o Savarino curtindo ali os dias de folga com a família no México, no resort no México, entre outros jogadores também que ficaram, né, dos Estados Unidos em diante, curtindo essa folga. Na segunda-feira o Botafogo se reapresenta, porque afinal de contas tem pela frente a Copa do Brasil, tem a Libertadores e, é claro, o Campeonato Brasileiro. Eu volto contigo, Vini. Valeu, Juliano Lima, acompanhando essa novela. O Botafogo fez uma primeira fase ótima, né? Surpreendeu a todos, ganhou o Paris Saint-Germain e voltou com esse problemaço pro Textor resolver. Agora a equipe sem treinador. Roberto Mantini se ofereceu. Será ele o novo técnico? Vamos aguardar. Antes de a gente seguir aqui com a nossa programação e a gente falar com o André Rizek lá nos Estados Unidos... Que é hora de falar de fogão. O fogão desembarcou, rapaz. O Glorioso já está no Rio de Janeiro após a eliminação na Copa do Mundo de Clubes. E quem conta tudo pra gente é ele, o nosso calvo Igor Dorileu, que está de volta das férias. Em silêncio, sem falar com a imprensa e sem a presença de muitos torcedores. Foi assim que a delegação botafoguense desembarcou ontem à noite no Rio de Janeiro, 3 dias após a dura eliminação na Copa do Mundo de Clubes. Alguns dos principais jogadores, como Savarino, Marlon Freitas e Alex Telles, ficaram nos Estados Unidos para aproveitar os 5 dias de folga que ainda restam. A reapresentação está marcada para a próxima segunda-feira, no CT Lonier. Até lá, a diretoria já espera contar com um novo treinador. Com a demissão de Renato Paiva no último domingo, o dono da SAF do clube, o norte-americano John Textor, é quem lidera a busca por um novo comandante.
Através das redes sociais, o italiano Roberto Mantini, que já foi alvo do Alvinegro recentemente, postou uma mensagem de apoio ao clube, dizendo, abre aspas, vamos Botafogo, você é forte. Boa sorte no campeonato. A publicação gerou alvoroço entre os alvinegros. Acho que o Botafogo tem vários campeonatos para disputar ainda, né? Tem a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro, Libertadores, e com certeza vai se acertar e vai representar bem, vai voltar a ser o Botafogo que a gente gosta, né? O time que a gente tanto adora e vai lá no Newton torcer, não é verdade? Sob o comando de um novo treinador, ou do auxiliar Cláudio Caçapa, o Botafogo volta a campo no dia 12, quando enfrenta o Vasco no estádio Mané Garrincha pelo Campeonato Brasileiro. Bom, esse é o Fogão desembarcando, a galera não tem falado com a imprensa, o Flamengo saiu, chegou também, não falou, eu fico um pouco triste com isso, agora o Fogão chegou também, não falou, tomara que o Fluminense volte campeão, que aí volta todo mundo falando, todo mundo com troféu, todo mundo feliz pra caramba, e o Fluminense sempre muito simpático e cortês quando ganha os títulos, né? A gente já recebeu o Mário Bittencourt, Fred, tanto na Band quanto no nosso Mundo GV, com o troféu da Libertadores, lá em estúdio também. Enfim, bota a Gabi, por favor, e o Fernandão aqui na tela para mim, porque eu quero falar uma coisa para você que está em casa. Maneirinho, bota o Kennedy para mim aí, porque eu vou desenvolver uma teoria aqui agora. Quem me contou sobre essa teoria foi Thales Teixeira, foi Flávio Amêndola e foi Vini Sampaio, os 3 solteiros. Thiago Carvalho também. Thiago não sei se está solteiro, que ele fica nesse vai e volta, parece um ioiô também. Quando você estiver olhando o seu Instagram, você que está em casa, que alguém for lá e curtir fotos antigas suas, parece que isso é um sinal que a pessoa te quer. Ou está querendo chamar a atenção. Oi, me nota! Eu tô aqui, me nota. Se a pessoa vem, faz um story e te marca aleatoriamente, segundo o Thales Teixeira, que é quem está no meu ponto hoje, é a mesma linha. A pessoa te quer, a pessoa está querendo, pô, e aí, me nota? Tô aqui, tô facinho. Vamos lá? Olha o que aconteceu na madrugada de ontem para hoje. Bota na tela, Thales Teixeira. Rapaz do céu. Ah, meu Deus do céu. Ei, rapaz. Cadê? Bota na tela, Thales Teixeira. Cadê? Roberto Mantini, treinador italiano, que o Botafogo queria antes do Paiva. Do nada, absolutamente do Neida, meteu um vamos Botafogo. Você é forte, boa sorte no campeonato. Se tem algo, mas assim, eu tô todo se querendo. Do que isso, Fernandão? Eu desconheço, Fernandão. Gabi, me ajudem aí. Isso aqui é igual a curtir 10 fotos antigas, like ataque, irmão. Entrou na seara que tu gosta, né? Fofoca. Fez fofoca, tu adorou. Se o John Textor não tinha notado ele ainda, agora com certeza anotou, né, Fernandão? É isso mesmo. Mas acho que já vinha anotando. Deve ter alguma coisa aí, GV. Essas coisas não acontecem assim, não. Cara, porque assim, ele tava negociando, tava na dele lá. Vou, não vou, parece que vai, parece que não vai. Tudo certo. Aí agora, do nada, se ele fosse botafoguense, se o Castro fizesse isso, o Caçapa, o Lúcio Flávio, caras que já tem histórico no Botafogo, até o Lage lá, o maluco do Bruno Lage, beleza. Agora o Mantini, ele ainda não tá aqui, ele tá assim, João Textor, tô aqui. Oh my God. Oh my João God. Textor, tô aqui, João Textor. Gabi, tô errado, Gabi? Tá não, GV. E o Mantini, assim, pra mim é um ótimo nome pra ajudar o Botafogo nessa sequência de temporada. É um treinador que foi campeão da Euro com a seleção da Itália, foi importante pra Inter de Milão também, tem 3 títulos do campeonato italiano, tem um campeonato inglês com o Manchester City, então acho que é um ótimo nome, assim, tem uma bagagem de Europa, né, uma história de Europa, então acho que é um ótimo nome pra ajudar o Botafogo aí nesse restante de temporada. Gabi Marino, você conhece a teoria do Carlos Alberto, nosso gênio incompreendido? Qual? Me conta. A teoria do Carlos Alberto é que ser treinador na seleção italiana na Euro, na Inter, o cara mora em Milão. Se ele sair com a roupa do Fernandão, ele é preso. Em Milão, o cara tem que ser de terno alinhada aqui, ó. É clima ameno, é água Perrier, é água Pellegrino.
o gramado, a bola mal quica. O sol fala, buongiorno. Pra chegar aqui, pra treinar no Engenhão, Newton Santos, pegar aquele engarrafamento da amarela, vagabundo falando, água, coca, latão, olha a pele. É diferente. Eu não acho que não vai dar certo. Eu só acho que o campeonato tá rolando. Até ele pegar o clima da Avenida Brasil, até ele chega, provavelmente vai morar na Barra, né? Talvez mora na Barra. Chegar ali, aquele vulco-vulco na Barra, ex-BBB, ex-ator, não sei o quê, aquelas coisas, demora para adaptar, Gabi. Não sei se nesse momento não deveria ser um cara, ou português que já conheça aqui o vulco-vulco, ou alguém com mais experiência no futebol brasileiro. Tô errado, Gabi Marino? Não, o que me preocupa um pouquinho, GV, é a língua, né? Falar italiano com alguns jogadores ali que não falam a língua, né? Então isso me preocupa um pouquinho na comunicação treinador-jogadores. Mas assim, é um treinador que tem muita bagagem. E eu acho que isso aqui também dá uma resolvida, não? Pegar a linha vermelha, a linha amarela, com isso aqui no bolso? Ajuda. Ajuda. Mas olha só, você pode ser duro que nem eu, rico igual o Fernandão ou milionário igual o Mancini. Que agora o pessoal vai falar Mantini, né? Agora virou Mantini. A hora que ele entra naquela amarela ali, fia, que tá engarrafado, nem Jesus salva ele. Porque não tem o que fazer, a não ser que ele vai igual o moleque Ney, que vai voando, Fernandão. Aí é outra parada. Que a hora que entra naquele mangue ali, esperto do Galeão, Paulinho sabe bem que o Paulinho morou no Rio. Aquele cheirinho de apresuntado que fica no ar ali, não adianta. Vaza qualquer carro, até o blindado. Quer ver? Se ele trocar uma ideia com o Ross, não sei se ele vem não, hein, cara? Porque o Rio de Janeiro a gente sabe que não é tão simples, ainda mais partindo ali pro Engenhão, a galera ali do Engenho de Dentro, Moncesso. É óbvio que é brincadeira, mas, GV, eu compartilho um pouco do que tu pensa. Não sei se seria o mais interessante para trocar o pneu com o carro andando no Botafogo, apesar do Mantini ser um nome de muito peso, é um cara que entende do jogo. E uma coisa interessante aqui, o Mantini jogou também, eu gosto dessa conjunção, né? Dessa coisa que o ex-jogador que jogou muito, jogador de seleção italiana, que consegue ser um bom treinador também, apesar de nos últimos tempos a gente não viu trabalhos bem mais pesados do Mantini. Mantini ou Mancini? O que mora aqui é Mancini, o que vem de lá é Mantini, então todo mundo Mancini. O do Mancini, GV, acho que pode ser uma especulaçãozinha, alguma coisa. Essa área de fofoca é mais contigo. Mas dentro de todo o contexto, não sei se seria o ideal para fazer. Pode ser que venha e ganhe tudo. Eu concordo muito com você. Para mim não é nem questão de não ser o ideal. Para mim, não encaixa. Pode ser que chegue e encaixe? Sim. Como eu achei que o Paiva estava acontecendo e aí da noite para o dia o homem foi demitido. Mas não acho, porque acho que é um grande treinador. A Gabi trouxe pra gente todas essas informações que agregam muito, mas eu acho que o futebol brasileiro, principalmente o Botafogo, que o torcedor tá magoado com razão, não por conta só da eliminação na Copa do Mundo, mas por conta do histórico desse ano. Esse ano pro Botafogo, ganhou do PSG, beleza, grande feito, vai pra história. Vamos lembrar disso daqui a 10 anos. Mas a gente já passou da metade do ano em julho e o Botafogo só tomou porrada de todo mundo. Apanhando o Campeonato Carioca de todo mundo, Recopa Sul-Americana apanhou pro Flamengo, lá no... Como é que o Bocão fala? Troféu Joelma, lá em Belém do Pará. Depois, foi humilhado pelo Racing, fora e dentro de casa. Foi no Brasileiro ali, começou a encaixar. Foi pro Mundial, foi eliminado pro Palmeiras, que é um time que, pra mim, o Botafogo é muito melhor, mas muito melhor. Se o Botafogo já tivesse azeitadinho, o Botafogo atropelava o Palmeiras. Fico com pena do torcedor. Não sei se John Textor tem um pouco dessa noção do que representa o Botafogo, o torcedor botafoguense. Agora uma pergunta. Gabi Marino e Fernandão, tá na internet, é verdade? Não sei, eu acho que não. Depende, né? Depende de quem tá falando. Wikipédia ou Wikipedia? Tá no Wikipedia, é verdade? Não. Não. Qualquer um pode mexer no Wikipedia. É isso aí, garoto. Então bota na tela pra mim, Thales Teixeira, rei do Tinder. Bota na tela pra mim, Tata, rei do Tinder. Roberto Mancini, pronúncia italiana, Roberto Mancini, Gessi, 27 de novembro de 64, é um técnico e ex-futebolista italiano que atuava como atacante. É o maior artilheiro da história da Sampdoria da Itália, com 173 gols.
Aquela, Maneirinho, aquela agora, Maneirinho. Atualmente assinou com o clube Botafogo de Futebol e Regatas. E aí, Fernandão? E aí, Gabriela Marino? Com vontade, Gabi. Não é verdade, GV, não é verdade. Não assinou. Qualquer um pode mexer lá, pode mexer os pauzinhos e colocar lá que o Mancini assinou com o Botafogo. Não é verdade. É só uma especulação, né? Alguns nomes que estão sendo ventilados aí nesse Botafogo agora, né? Tu já viu o seu? Rapaz. Como é que tá lá o Wikipedia do Getúlio Vargas? Melhor goleiro do mundo. Pô, não dá pra acreditar nessa, né? É a sua tia que editou, aquela velha. Foi lá em Padre Miguel, pegou a internet de alguém que ela não paga o Wi-Fi e editou. Treinadores especulados para o Botafogo. Bota na tela pra mim, por favor. Pior, Fernandão, que esse dia minha mãe foi falar um negócio pra mim e ela falou assim, não fala da minha tia não, por favor, só quero te ajudar. Não fala nada com o Fernando não. Falei, não, mãe, relaxa. Bom, possíveis treinadores. Fernandão, Roberto Mantini, Pedro Caixinha, Sérgio Conceição, Stefano Pioli. Ou seja, os brasileiros... Cadê? Não tem uma folha aqui para rasgar, né? Não. Aqui é tudo digital. Os brasileiros não servem mais para nada. Treinador brasileiro agora virou soprador de apito. Só presta se tiver sobrenome e passaporte diferente do nosso. Quem seria o nome ideal para você, Fernandão? Não sei, GV. O Mancini, faz tempo que eu não vejo um trabalho do Mancini. O Caixinha estava no Santos, não fez um trabalho interessante no Santos, acabou demitido, essas coisas acontecem. Fez um trabalho consistente durante um bom tempo no Bragantino. Os outros dois eu não conheço. Sérgio Conceição já vi alguma coisa, nada bem mais profundo, com relação ao Stefano Pioli, também não conheço o trabalho. E o Textor deixou bem claro quando ele chegou no Botafogo, quando ele mandou o Anderson Moreira embora, que a preferência dele não seriam técnicos brasileiros. Isso aí já está claro para os brasileiros há muito tempo. E aí vem o Caçapa, mais para tapar um buraco, o Lúcio Flávio a pedido dos jogadores, entre aspas, mas eu acho que dentro do que o Botafogo precisa, seria alguém que conhecesse um pouco mais do clube, da história do clube, e um pouco mais de como é o futebol brasileiro e sul-americano. Não sei se algum, sei lá, um argentino, alguém que conheça o que acontece por aqui, GV. Um treinador que não saiba como funciona o futebol, tenha dificuldade para entender ou demore um pouco mais de tempo, o Botafogo pode pagar por isso. O maior inimigo do Botafogo esse ano chama-se planejamento. Agora é hora de falar do Botafogo. O Botafogo que ficou pelo caminho, acabou sendo eliminado pelo Palmeiras e que tem muitas preocupações agora, muitas coisas para resolver, até porque demitiu seu treinador, Renato Paiva, e agora John Textor busca outro comandante para a equipe. Bruno Braz vai falar sobre isso já, mas PVC, quero falar com você primeiro, como é que Textor tá pensando a partir de agora, né? Ou qual você imagina que seja o caminho desse Botafogo? A gente falou aqui sobre como o Flamengo vai lidar com a sua temporada a partir de agora, depois dessa eliminação. E tem o Botafogo, que além de tudo, não tem um técnico por escolha do próprio Botafogo, né, que você já caracterizou como um desrespeito ao treinador, e agora vai para o mercado novamente. O que dá para a gente pensar a partir disso? Desrespeito ao treinador e ao tempo do trabalho. Ao tempo que se faz, porque assim, não tem essa história de, como disse o Textor lá em fevereiro, de Botafogo Way, porque no ano passado o Botafogo Way deu super certo o Botafogo Way, então é o Botafogo Way, e aí 2 meses e 29 dias depois da estreia é demitido o treinador. Se fosse Botafogo Way sendo o presidente norte-americano, qual foi o time que ganhou o Super Bowl que mudou de técnico durante a temporada? Nunca houve. Se fosse o proprietário de um clube da Inglaterra, qual foi o último técnico, o último clube campeão inglês mudando de técnico? Lá onde o Crystal Palace conquistou o título. Campeão inglês conquistando técnico, a última vez foi em 1935. Então não existe Botafogo Way. Botafogo Way, o Arthur Jorge Way, o ano passado deu certo. Agora tem que resolver problemas, né? O Arthur Jorge dificilmente voltará, embora tenha saído do Al Rayyan, porque ainda tem dívida com ele. Eu conversei hoje com o Luiz Castro. Perguntei para o Luiz Castro como é que ele se sente de perceber que nas pesquisas o nome dele foi o mais ventilado para voltar ao Botafogo. Ele falou, eu fico muito gratificado, mas agora é tempo de ir ao Vassel. Comecei o trabalho hoje. Ou seja, tem um mercado que não está muito simples de buscar um treinador com a competência que o Arthur Jorge demonstrou no ano passado.
Até porque existe uma questão que os treinadores que estão saindo, como o Bruno Lage, que depois entrou com um pedido de recebimento de coisas que ele acha que tinha direito a receber, o Arthur Jorge, o próprio Luiz Castro demorou muito tempo e é que recebeu. Então, isso vai se espalhando de ouvido em ouvido de treinador. E a maneira como você demite também. Claro que todo mundo quer trabalhar no Botafogo. Talvez alguém não queira trabalhar com o tipo de comportamento que tem se tido em compara com os treinadores do Botafogo. Pois é, Hernan, dá para pensar, né? A gente já falou aqui ontem e o Braz vai trazer mais detalhes para a gente de como essa demissão pegou para o Renato Paiva e surpreendeu até o próprio grupo, né? Qual que é o caminho que o Botafogo vai pensar a partir de agora? Agora vai começar uma nova busca, vai ter menos pressa, vai ter mais pressa? Como é que Textor pode pensar esse planejamento? Porque tem aí, batendo a porta, né? Oitavas de final de Copa Libertadores, tem todas as competições que vêm pela frente ainda. Não, tem que ter um treinador e assim, agora a busca é por um treinador que tenha um modelo de jogo ofensivo, pelo menos é o que a gente ouve, né? E é o que todo mundo tem noticiado. É aquela coisa, mudança de rota, mas assim, não se sabia que o trabalho do Renato Paiva era um trabalho dessa maneira. Enfim, acho que nem compensa mais falar do Renato Paiva, porque se você pegar em rede social, torcedores do Botafogo apoiaram até a saída do Renato Paiva e tem que buscar, porque assim, o Botafogo não pode fazer desse episódio, perdemos o ano, porque trocou o treinador, perdemos o ano. Seria uma irresponsabilidade muito grande de quem tomou essa atitude. Mas aí perderia se fosse o Renato Paiva. Não sei, né? Mas o fato é que não ter um treinador e você já começar as atividades, disputar um brasileiro, que é um campeonato longo, você já tem aí uma disputa de Libertadores, vai dar um mês agora da disputa da Libertadores. Como é que você vai com um trabalho novo, até a adaptação? A não ser que você traga o Arthur Jorge de volta. E assim, para você tirar o Arthur Jorge, que já deu até algumas declarações que voltaria a trabalhar com o Textor, apesar dessa troca de farpas via entrevistas, para tirar o Arthur Jorge hoje do Rayhan, você tem que pagar a multa rescisória retroativa do tempo de contrato. Ele tem mais 2 anos de contrato com o Al Rayyan e esse contrato anual é $5 milhões. Então, assim, faz a conta. Quanto tem que pagar para ele. Então, é uma grana alta. Altíssima. Não é grana pouca. Então, assim, para o Botafogo, talvez está com a saúde financeira melhor que outros clubes, mas o fato é que o Botafogo precisa de um técnico que faça esse time jogar. Que faça esse time jogar, que tenha esse estilo ofensivo, que é o que o Botafogo tá buscando. Inclusive, Braz, é o que você traz também no All Sport, contando um pouco mais bastidores sobre essa queda do Renato Paiva e por que o Textor tomou essa decisão. Tem a ver com o estilo dele, foi só a gota d'água, na verdade, esse jogo contra o Palmeiras, né? A forma como ele escala o time com 3 volantes, uma postura um pouco mais defensiva do que a diretoria pensa. Então, é um estilo de jogo diferente. O que pesou para o Renato Paiva cair? E desde quando vem essa insatisfação? Não vem de agora, vem de um tempo atrás já, né? Então, pelo que eu apurei, o incômodo começou... O primeiro jogo que o Textor se incomoda com a postura do time e com a escalação foi o 0-0 contra o Flamengo, como eu noticiei, pelo Campeonato Brasileiro, jogo no Maracanã. O tinha um desfalque do Savarino e o Renato Paiva opta por botar um meio de campo com 3 volantes, sendo o Gregory, Marlon Freitas e o Alan. Ele não gostou da escalação e, de fato, durante essa partida, o Botafogo sofreu muita pressão do Flamengo, mas o jogo terminou 0-0, o Botafogo foi vazado. Inclusive, no final do jogo, a torcida do Botafogo sai cantando desse jogo. Então, assim, uma leitura de que a torcida ali na hora ficou satisfeita com o resultado. Mas o Textor não ficou nem um pouco. E depois daquele jogo, ele falou pessoalmente para o Renato Paiva
que não tinha gostado dessa formação, dessa opção de jogar mais defensivamente. E aí veio com esse papo que o PVC falou do Botafogo Way, que ele preferia um time mais propositivo e tudo mais. Aí foi o primeiro ruído. O Botafogo vem para cá, faz aquele jogo épico, né? Ganha do PSG, mas jogando dessa forma. 3 volantes, defensivamente, ganhou o jogo. Contra o Atlético de Madrid, repetiu esse estilo de jogo, perdeu no final do jogo, mas conseguiu se classificar num grupo que era considerado o grupo da morte. E aí vem um jogo contra o Palmeiras, onde ele repete também, tanto a formação como a postura em campo, e aí foi a gota d'água, e quem cruzou com o Textor pós-jogo nos corredores do estádio falava que ele estava totalmente indignado, esbravejando e tudo mais. E aí, como é que foi o passo a passo dessa demissão? O jogo foi meio-dia, então o Botafogo passou um planejamento, aquele café da manhã reforçado, o almoço seria só depois da partida. Então, e aí o Textor comunica, quero todo mundo reunido no salão do hotel, jogadores, comissão técnica, funcionários, que eu quero conversar com vocês. Marcou um horário X e parece que ele atrasou uns 20 minutos, o que já deixou os jogadores irritados, porque eles estavam com muita fome, né, porque não tinham almoçado. E aí ele vai, comunica, parabeniza pela campanha, mas deixa explícito que não tinham gostado da postura do time contra o Palmeiras. E ali já era um sinal de que coisas não estavam bem para o Renato Paiva. No dia seguinte, domingo, tinha sido já decretado folga para os jogadores, né? E o Botafogo disponibilizou um ônibus para quem quisesse passear por Nova York, seja jogadores, funcionários e tudo mais, e muita gente foi nesse ônibus. Nesse meio tempo, o Textor decide, vou demitir o Renato Paiva. E aí ele liga para o Alessandro, o diretor de futebol, enfim, para todo mundo do departamento de futebol, vocês estão onde? Estamos aqui no passeio aqui em Nova York. Sai daí, volta para Filadélfia agora e vocês vão demitir o Renato Paiva. Então, obrigou eles a voltarem imediatamente para Filadélfia. E aí, pelo lado do Renato Paiva, ele, né, o staff dele ficaram muito chateados de o Textor nem ter, né, a humildade de demitir ele pessoalmente. A opção do Textor foi que os diretores do Botafogo executassem esse desligamento. E aí, ontem eu fui ao hotel do Botafogo e o Botafogo só foi embora dos Estados Unidos hoje de manhã. Mas ontem mesmo o Renato Paiva e sua comissão técnica optaram por deixar o hotel, né? Acho que não tinha mais clima, enfim, super compreensível. Ele foi embora e não retornou com a delegação do Botafogo, que está aí voando, chega hoje à noite no Rio de Janeiro. Braz, aí, né? Todos os bastidores dessa saída do Renato Paiva, então, Luiz, foi como aconteceu. Oi, PVC. Eu só queria reforçar uma coisa dessa questão de ele se desapontar com a escalação. O Paiva diz que nunca recebeu do Textor nenhuma recomendação para a escalação. E diz que se tivesse recebido indicação de que tinha que escalar de um jeito ou de outro, ele perderia o técnico no segundo seguinte. Bom, esse é um ponto. O ponto que eu tenho só é o seguinte: se o Textor em fevereiro disse que podia demorar para contratar o técnico, porque era melhor demorar e não errar, ele demorou e errou. Porque se você demite 2 meses e você vai ficar chateado com uma escalação do Flamengo e Botafogo, que foi no dia, quer ver? Olha só, 5-0-0 Bota. Foi a 9ª rodada, dia 18 de maio. O primeiro jogo oficial do Renato Paiva foi no dia 30 de março, contra o Palmeiras no Allianz Parque. Teve amistoso 3 dias antes contra o Novo Horizonte. 30 de março, primeiro jogo oficial. Dia 18 de maio, o cara tá bravo com o técnico que ele contratou e disse que podia demorar, só não podia errar. Então, peraí, ele demorou 48 dias pela primeira vez que ele estava errado, que ele contratou o cara errado. Né? Isso mostra a falha do planejamento, né? Vou contratar com calma, largou o início da temporada, mas 3 meses depois demitiu o técnico, então essa é uma questão. Vamos falar do Botafogo?
meu parceiro Rodrigo Brandão. Fala comigo, Brandola. Muito bem, Brenoca. E o Botafogo já está de volta ao Brasil. Ontem, por volta das 10 da noite, o avião que trouxe a delegação dos Estados Unidos desembarcou no aeroporto internacional Tom Jobim, com muito menos integrantes do que no embarque para os Estados Unidos há 3 semanas. Não voltaram a comissão técnica, que foi demitida, e alguns jogadores que ficaram pelos Estados Unidos ou viajaram para outros países para aproveitarem esses últimos dias de folga até segunda-feira, data da reapresentação lá no CT Lunier. Ninguém falou com a imprensa, os jogadores aparentavam um ar de cansaço, né? Foi uma viagem longa, desgastante, então todos partiram direto para as suas casas sem conversar com a imprensa que estava presente no aeroporto. Torcedor mesmo não havia nenhum. Serão 5 dias de folga, Breno, até segunda-feira. E até lá, o torcedor espera que o John Textor chegue a um acordo com algum treinador para comandar a equipe e que ele se apresente junto com os jogadores na segunda-feira. Falando em treinador, cara, ontem que esteve na mira do John Textor no início do ano, antes da contratação do Renato Paiva, postou uma mensagem no mínimo esquisita nas redes sociais. O Roberto Mantini, ele postou o seguinte na sua conta do Instagram, abre aspas, vamos Botafogo, você é forte, boa sorte no campeonato, fecha aspas. Isso acabou viralizando, os torcedores do Botafogo, claro, ficaram eufóricos, porém a imprensa ficou sem entender. Será que existe alguma conversa entre Textor e Roberto Mantini? Ou será que o técnico italiano está dando aquela cavada? A gente lembra que no início do ano, as partes se encontraram algumas vezes para reuniões, mas não chegaram a um acordo salarial. A pedida do técnico italiano foi alta. O Mantini tem 60 anos e a última equipe que ele comandou foi a seleção da Arábia Saudita até outubro do ano passado. Ou seja, já são 8 meses sem trabalho. Pode ser que ele esteja dando de fato aquela cavada para quem sabe o Textor se convença de contratá-lo. De acordo com o nosso colega, o Daniel Browne, outros 3 treinadores estão em pauta. Um deles é o italiano Stefano Pioli, técnico que esteve recentemente comandando o Al Nassr, time do Cristiano Ronaldo, mas, de acordo com informações, ele estaria próximo de acertar com o Bolonha para trabalhar na sua terra natal. Outros 2 nomes são o do português Sérgio Conceição e do Pedro Caixinha. Enfim, são apenas especulações, não há nada de concreto sobre esses nomes. A gente vai seguir aguardando um posicionamento do próprio Textor para o anúncio do novo treinador. E o torcedor espera que esse anúncio saia até segunda-feira, data da reapresentação dos jogadores. Valeu, Brenoca! Valeu, meu parceiro Rodrigo Brandão, ligado na Transamérica, sempre você ouvindo as notícias do Brandola. O Brandão trouxe essa questão dos técnicos e vai ser mais uma ladainha aí pra gente acompanhar, né, Gabriel Farias? Agora o Mantini mandou aquele oi sumido. Essa do Mantini aí é brincadeira também, né? Enfim, é só pra também, assim, o torcedor ele já é tão sedento por qualquer informação na internet, muitas vezes não é nenhuma crítica, tá? Porque o torcedor é meio vítima disso. É tanta informação desencontrada na internet, qualquer pessoa vai lá e publica, ó, Breno Monsef negociou com o Botafogo pra assumir. Aí, ó, quem é esse Breno Monsef? Onde ele trabalhou? Ó, ele trabalhou em tal lugar. E a galera só abraça. E aí o Mantini ainda publica aquilo. Calma, não vai embora ainda. Aqui em cima tem um vídeo especialmente escolhido pra você. E aqui embaixo tem o último vídeo que a gente postou. Corre lá e assiste, é maneiro. E aqui você vai se inscrever no canal. Clica aqui, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. Tamo junto.